Olá, começa agora mais uma edição do Rumos e Desafios Eleições 2018. Convidado de hoje, figura carimbada do sindicalismo brasileiro, candidato ao Senado pelo Partido Democrático Trabalhista, Antônio Neto. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Gustavo. Obrigado aos seus telespectadores. É um prazer estar aqui. Queria começar pedindo para você contar um pouco da tua história. Para quem tem 65 anos, contar a história é coisa longa. Mas, na verdade, eu sou filho de ferroviários. Nasci na cidade de Sorocaba. Meu pai era dirigente sindical também da Estrada de Ferro Sorocabana, a famosa União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. Foi cassado em 64, preso, perdeu o emprego, entrou na lista suja da Fiesp. E aí, você sabe, a luta para um filho de torneiro mecânico numa cidade como Sorocaba é muito difícil. Eu vim para São Paulo, mudei a São Paulo e entrei na área de tecnologia da informação. E durante aquele período, nós começamos a lutar pelas famosas anistia ampla, geral e restrita, para poder que meu pai, cassado, e tantos outros companheiros que estavam fora, pudessem voltar à vida política do Brasil. Então, tivemos na luta dessa questão da anistia, a questão das diretas, ou seja, começamos a militar bastante grande a participação nos diversos movimentos. E na minha categoria, nós fizemos uma coisa que foi a criação da Associação dos Profissionais de Tecnologia da Informação, a PPD, na luta pela regulamentação da profissão, Gustavo. E somente em 1986 que a gente obteve a carta sindical, e em 89 nós entramos para a diretoria do sindicato e estamos lá ajudando a organizar o sindicato nesse período e militando no movimento sindical. Principalmente em 86, nós tivemos as eleições para Constituinte. Então, eu fazia parte, junto com o Joaquinzão, que era o presidente da CGT, nós fazíamos parte, eu era diretor internacional de Relações Internacionais da CGT, do Joaquinzão, famoso líder sindical metalúrgico. E nós organizamos a CGT no sentido de como é que nós poderíamos atuar no Congresso Nacional durante o processo constituinte. Tanto que você vai ver que o artigo 5º, 6º, 7º, 8º tem muita mão de trabalhador lá. Para você ter, no 8º principalmente, você tem toda a definição. São raros, se não o único país no mundo, que a organização sindical está definido na sua Constituição. O direito de greve está definido na Constituição. O valor mínimo da hora extra está na Constituição. Veja, nós vimos um momento de tão profunda vontade de explodir em liberdade, explodir em direitos, porque vínhamos de 21 anos de ditadura militar, toda aquela coisa, com grandes perseguições, especialmente aos sindicatos, não sei se você sabe, Gustavo, e é bom seus telespectadores saberem que quando houve a famosa ditadura em 64, lá em março, houve mais de 800 intervenções em sindicatos. Muitos dirigentes foram mortos, muitos dirigentes foram presos ou saíram exilados. Ou seja, houve uma intervenção profunda no movimento sindical já pela ditadura. Então, nós nos consideramos hoje, eu principalmente, com os meus cabelos brancos, meus 65 anos, somos uma geração muito vitoriosa. Nós derrotamos a ditadura, fizemos uma Assembleia Nacional Constituinte, derrotamos a hiperinflação, elegemos de vereador a presidente da República. Ou seja, se a baioneta não parou o movimento sindical, não vai ser uma reformazinha feita por um pulha, como é esse conjunto que está administrando o Brasil hoje, que vai interromper o movimento sindical. Então, foi assim. Aí tornei-me presidente de uma central no Brasil. Depois, com a central, virei presidente de uma Federação Mundial de Sindicatos, a FSM. Então, tudo isso me deu aí um monte de participações muito interessantes em conselhos da República, em vários ambientes que eu pudesse levar a voz do trabalhador, a necessidade do trabalhador nas discussões que você possa imaginar, seja na reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma tributária, aonde tem a questão do trabalhador, esse é um papel de um dirigente sindical nacional. Estava tomando um cafezinho aqui antes da entrevista, você me confidenciou até que o nome do teu pai está numa estação aqui na Baixada Santista de Ferroviária, né? É verdade. A União dos Ferroviários da Sorocabana tinha aqui em Suarão uma colônia de férias e ali era a Parada Ipiranga. Com o falecimento do meu pai, a Ferrovia resolveu homenageá-lo com o nome da parada, substituindo a Parada Ipiranga por a Parada Guarino Fernandes. Assim como fizeram também os deputados estaduais na estação da Sorocabana, em Sorocaba,
virou um centro cultural, e o centro cultural chama-se Guarino Fernando dos Santos. É uma homenagem feita, é pena que são homenagens póstumas, porque durante o período de vida ele sofreu muito as perseguições com a ditadura militar, as prisões, tudo isso, porque era um sacerdote de ideias, que eu, felizmente... Você bebeu muito na fonte dele, né? Perdi toda essa fonte, porque ele faleceu há mais de 30 anos, ele faleceu em 1987. Você falou de ferrovias, é um modal que foi deixado de lado em algum ponto da nossa história, que é tratado como antiguidade para alguns e como modernidade para outros, mas que não acontece de fato aqui. Por que você acha que existe essa resistência em adotar com mais firmeza ferrovias aqui no Brasil? Gustavo, ela só não é moderna no Brasil. Pois só no Brasil. Exatamente. Né? Nem se olha a ferrovia com o papel de modal de transporte de carga pesado. Imagine você, se nós colocássemos portos secos ao longo de toda a malha, por exemplo, lá na região de Cordeirópolis, para aquele lado lá, botar um porto seco e tem todo esse escoamento da produção de cerâmica, que ali tem Santa Gertrudes, Cordeirópolis, você colocar lá. Ou colocar aqui na região de Mairim, que também um outro porto seco, e você descer 150 vagões já alfandegados e entregar direto aqui no porto. Quer dizer, veja o que nós íamos desafogar as rodovias, evitar acidentes, todas essas coisas. Mas o Brasil fez uma opção do rodoviarismo. Mas só a pressão das transnacionais do petróleo. E nós sabemos como isso. Toda a vida que você viu, construiu aí a Imigrantes 2 grandes pistas, uma obra de engenharia lindíssima, de arquitetura, né? Coisas que de primeiro mundo, de nos dar orgulho, né? Aí só que é o seguinte, aquilo é fundo perdido. O governo federal, estadual, põe dinheiro naquilo e depois entrega para a iniciativa privada ganhar o dinheiro do pedágio, né? Você sabe que isso também é uma fonte de receita muito grande aí. Mas toda vez que a ferrovia foi fazer qualquer coisa, uma eletrificação, uma retificação, era empréstimo. Então a FEPASA ia mal a pior porque tinha uma dívida muito grande, porque tinha que fazer, tudo era com empréstimo. É diferente de aplicar na ferrovia investimentos a fundo perdido, como se faz a estrada. Estão construindo estrada, veja se algum estado, alguma empresa vai ficar devendo isso aí. Não fica. Mas aí você vai pegar a história. A ferrovia era... Se você é muito jovem, Gustavo, mas antigamente o modal transporte, tanto rodoviário, tanto ferroviário de passageiro como de carga, era fantástico. Aqui é um exemplo disso. Vocês têm até um VLT aqui perto que interliga as cidades. Mas da ligação, eu sempre vinha a Mongaguá, a Santos, sempre vinha de trem. A gente nunca veio de ônibus, lá de Sorocaba, onde nós morávamos, né? Mas aí vai para a Assembleia Legislativa e o Brasil começa com a história da modernização, da ditadura militar, o tal do rodoviarismo, vai para ser presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, o senhor Franciscato, o deputado Franciscato, da região de Bauru, dono da Expresso de Prata. Aí você vai ver, começa a pesquisar e vai ver o quanto a FEPASA, a antiga Sorocabana, Paulista, Mogiana, Araraquara, que foram juntados na FEPASA, foram prejudicadas. Tudo ficava difícil para eles. A maneira com que foram juntadas as ferrovias foi uma maneira bastante, eu diria, irresponsável. Imagine você, fechou-se a Paulista, né, a Companhia Paulista de Trens. Aí chega alguém lá um dia no escritório da Paulista, lá em Jundiaí, e fala assim, a partir de amanhã todos vocês estão trabalhando em São Paulo. E dane-se. A FEPASA virou campeã mundial de ações trabalhistas. Pode pesquisar. Então tudo isso foi orquestrado. É uma destruição. É um dos melhores modais que existe no mundo. Eu tenho um estágio na ferrovia canadense. No tempo que eu fui da FEPASA, nós estávamos implementando o PRMF, que é o Programa de Recuperação e Modernização da Ferrovia, e nós tínhamos um plano diretor de informática. Eu fui ao Canadá, fiquei 4 meses na ferrovia canadense, conhecendo e vendo o quanto é importante para um país o modal ferroviário. E lá mais ainda, porque lá temos problema de neve. Imagina as estradas, como é que você tem que jogar sal quando cai neve para poder os carros transitarem. Mas na ferrovia era botar aquele limpa-trilho que vai à frente e vai limpando. Mas foi feito, eu diria, criminosamente o que fizeram com as ferrovias. E aí privatizou-se. E privatizou para uma empresa de transporte que ela faz o que ela quer para ela. Se você quiser hoje usar a ferrovia para transportar alguma coisa, você não consegue contratá-la, porque ela já está destinada ao seu serviço dela. Olha que coisa maluca. Por isso que nós achamos que
se Ciro Gomes for eleito presidente da República, uma das coisas que nós vamos ter que discutir bastante é a questão do modal de transporte. Essa interligação entre hidrovia, ferrovia, aerovias, nós vamos ter que fazer bastante. E São Paulo tem uma carência muito grande disso. Você é uma figura conhecida do PMDB, mais de 30 anos, se não me engano. Mais de 30 anos. Se desligou do partido no ano passado, se filiou ao PDT, concorre ao Senado pelo PDT. Rapidamente, queria saber as tuas razões, tanto para a saída do MDB, agora MDB, quanto pela opção pelo PDT. A saída é muito simples de explicar. Talvez a entrada do PDT seja mais difícil. A saída é o seguinte: eu faço parte de um grupo político em São Paulo, ligado a Orestes Quércia, que era um governador, uma pessoa bastante progressista, com projetos, sempre com uma visão desenvolvimentista. A partir do momento em que o PMDB auxilia o golpe contra Dilma Rousseff, porque eu fiz a campanha Dilma-Temer, né, para que o Temer fosse eleito vice-presidente da República. Assume o governo a partir do golpe, o Temer, ali dentro daquele governo, poucos eram os representantes do MDB, do PMDB. O presidente era. Só que aí o projeto político que nós aprovamos nas urnas é invertido. Não é o projeto político que ele começa a tocar, seja econômico, ele pega o projeto da oposição, o projeto que perdeu as eleições. Então o Brasil, se vocês lembrarem, durante a campanha de 2010, nós fizemos umas vaquinhas assim, desenhadas, e dizendo, nem que a vaca tussa, que eram as reformas trabalhistas, o fim as privatizações, ou mesmo até, eu poderia dizer, com toda tranquilidade, qualquer coisa que não fosse para um Estado nacional desenvolvimentista. E aí o que vimos lá? Foi uma entrega do patrimônio nacional. Uma reforma trabalhista que infelicitou toda a classe trabalhadora, gerando mais desemprego. As isenções fiscais são coisas absurdas. Você pegar do Refis, por exemplo, são quase 350 bilhões de reais que foram dados para as empresas. Tem uma MP que foi aprovada em tempo recorde no Senado, que é na Câmara e no Senado, que nos deixou assustados lá em novembro do ano passado, que deu isenção para as transnacionais do petróleo de 1 trilhão, de ter de tapioca mesmo, como diz nosso querido Ciro Gomes, 1 trilhão de reais em 20 anos. Quer fazer uma reforma previdenciária que faz com que o trabalhador precise ter 49 anos de contribuição, trabalhar 49 para poder se aposentar. Olha, por tudo isso e mais aquela denúncia do Joelis Batista, aquela gravação famosa dele no subsolo do Palácio do Jaburu, não é isso? Foi uma coisa que eu disse no dia seguinte pela manhã, se isso for verdade, o mais digno para Michel Temer é renunciar. E eu não consigo conviver mais com isso. E aí eu vejo, dirigente sindical, militante do MDB, há tantos anos, vai se fazer uma reforma trabalhista, nós não somos chamados para ser ouvidos em nenhuma das coisas. Aí foi a gota d'água. Então, saí do PMDB. Passei um período solteiro, né? E graças aos amigos que têm em diversos partidos, recebi convites do PCdoB, do PT, do PSB e do PDT. Sabedor da história, se vocês tiverem a curiosidade de conhecer a minha história através do nosso site, essas coisas todas, eu sou um getulista. É raro no movimento sindical ter getulistas hoje, mas eu sempre fui getulista. Sou trabalhista, sou defensor da CLT, do sistema sindical que organiza o Brasil hoje, que está sendo destruído por essa reforma e talvez até pela forma com que o Supremo Tribunal Federal tem visto as coisas. É só ver essa questão da terceirização, todas essas questões. O Lupe um dia me encontra e me convida. Você tem tudo a ver conosco, venha para cá. Carlos Lupe, presidente do PDT. O presidente Carlos Lupe. E o Manuel Dias, que era secretário-geral do partido, também me convidou. Eu fui sondar meus familiares, meus amigos, tem tudo a ver contigo, vai para lá. Fui para lá, no ano passado. E agora? E sou presidente do PDT na capital. Esse era o meu compromisso com o PDT. O compromisso de organizar o PDT na capital de São Paulo. A capital tem 9 milhões de eleitores e há 17 anos não tinha diretório. Veja que coisa absurda. Então, como eu tenho um perfil de organização, um perfil de pessoa que gosta de juntar pessoas, estou lá organizando. Aí surgiu a oportunidade,
pela necessidade do partido de montar uma chapa em São Paulo, surgiu a oportunidade e nós, visto o que passamos o ano passado no Senado, pela omissão dos senadores, pela prevaricação dos senadores na votação da reforma trabalhista, eu não vacilei quando fui convidado para ser candidato ao Senado, porque precisamos renovar. Veja você, Gustavo, os 2 senadores hoje de São Paulo não disputam a reeleição. Não tem coragem de olhar nos olhos, como nós temos de olhar nos olhos do povo de São Paulo, para dizer a ele por que precisa mudar aquele Senado. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O Rumos e Desafios Eleições 2018 está de volta. Hoje a gente recebe Antônio Neto, candidato ao Senado pelo PDT. Antônio, a gente terminou o último bloco falando um pouquinho da tua mudança de partido e eu queria agora falar um pouquinho da tua vida sindical. Você é muito conhecido no movimento sindical, provavelmente é o cara que mais entende de sindicalismo no Brasil e eu queria que você contasse um pouco dessa história e avaliasse um pouco do momento atual do sindicalismo aqui, com o fim de imposto sindical, com a reforma trabalhista. Olha, eu agradeço você dizer que eu sou um dos que mais entende. Na verdade, eu sou militante. Pratico. Tive a oportunidade de, ao ser presidente de uma federação sindical mundial, eu visitar muitos países e poder fazer aquela história da comparação. Posso falar a você, Gustavo. Em palestra na Universidade de Nova York, eu precisei mandar pedir na embaixada uma Constituição para mostrar para os caras que nós tínhamos na Constituição o direito à greve. Porque parece esquisito, mas a nossa Constituição tem essas coisas. E sempre defendendo a organização dos trabalhadores, né? E o Brasil vinha num crescer muito bom, na medida em que você tinha quase que pleno emprego alguns anos atrás, uma renda crescendo, o salário mínimo crescendo. Tenho a honra, por isso que a vantagem de ter cabelo branco é essa. Eu sou signatário do acordo com o presidente Lula da recuperação do salário mínimo. Esta lei que está aqui hoje, que termina agora em 31 de dezembro, que foi aprovada no governo Dilma em 2011, foi assinada antes. É um acordo com o presidente Lula de dar a inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos anteriores para corrigir o salário mínimo. Isso deu uma recuperação no salário mínimo que saiu de $78 para 360, 380 dólares. Hoje está até um pouco mais baixo por causa da especulação do dólar próximo das eleições. Mas quando o dólar baixa para o valor nominal dele, 3,15, 3,20, você tem 300 e poucos dólares que o Brasil não tinha há muitos anos. E o movimento sindical passa por um momento difícil. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão da legislação trabalhista, ele não entendeu, é uma pena, porque são juristas muito conceituados, de muita experiência, não entenderam como é que funciona, ou como é que está montado os pilares da organização sindical no Brasil, por causa da unicidade sindical e da contribuição compulsória. A hora de dizer que nós somos da unicidade, significa, e não tem isso em quase lugar nenhum do mundo, senão aqui, nós temos a representação por categoria. Ou seja, aqui em Santos, você pega o sindicato de jornalistas, se tiver o sindicato de jornalistas de Santos, ele representa todos os jornalistas de Santos, sem exceção. Não é assim, terá 2 ou 3 sindicatos de jornalistas, quem quiser se filiar naquele sindicato A, naquele sindicato B. Não. É um sindicato. Isso chama-se unicidade sindical. Quando o Sindicato de Jornalistas de Santos assina uma convenção coletiva dos direitos dos jornalistas, jornada, piso, horas extras, todas essas coisas, né? Vale para todos os jornalistas da cidade de Santos, seja ele sócio ou não sócio. Porque a própria legislação, na própria Constituição, está dito lá que ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado ao sindicato. Para isso, para você ter essa garantia de que todos, sem exceção, recebam todos os benefícios da convenção coletiva, há necessidade de um financiamento para isso. E o financiamento é dado pela contribuição compulsória, que era o dia sindical. Ao eles acabarem com o dia sindical, dizendo que eles não mais existe como compulsório e que ele possa ser optativo, só não definiram se era individual ou assembleial, nós defendemos inclusive que possa ser por assembleia, você tirou um dos
pilares e você pode ruir com a estrutura sindical. Esse foi o problema que ocorreu nesse ano. Isso foi uma coisa cirúrgica feita pelo Congresso Nacional para um ano véspera de eleição, para quando chegasse a eleição, teoricamente, eles não terão dinheiro para poder dizer, colocar nossos nomes em todo quanto é canto, porque eles vão pagar. Porque todo mundo sabe que quem está lá no Congresso tem uma dificuldade imensa de dizer para o povo por que vai ser candidato à reeleição. E criaram todas as dificuldades para novos candidatos, esse negócio de financiamento público, são os candidatos já com mandato que recebem verba dos partidos, é uma coisa fantástica, muito articulado para isso. Peço licença para fazer uma pergunta de um telespectador, um jornalista também ligado ao movimento sindical aqui da Baixada, Paulo Passos. Pergunta para o senhor da viabilidade de um referendo revogatório para as medidas implantadas aí pelo governo Temer na área trabalhista. O senhor acha que isso é possível? Não só isso. Tem outras coisas que a gente tem que revogar. Né? Você tem que revogar a venda do pré-sal, os leilões que foram entregues, a questão dessas isenções para as transnacionais do petróleo, a questão da reforma trabalhista, o teto de gastos. Você precisa revogar todas essas coisas. A conversa que nós temos tido com o nosso candidato a presidente, Ciro Gomes, é o compromisso dele de nos primeiros 6 meses, tentar fazer essas revogações e começar a discussão. Veja você, a Boeing estava aqui adquirindo a Embraer. O Ciro mandou uma carta à Boeing. Olha, neste momento, véspera de uma eleição que vai mudar todo o conjunto, né, da direção desse país, por favor, aguarde. A Boeing hoje anunciou, está nos jornais, ela vai aguardar terminar as eleições para ver como é que fica isso. Porque seria um crime lesa pátria essa compra que eles fizeram. Você viu o que seria dado para a Embraer nesse processo? Revestimento interno e trem de pouso. Todo o acervo tecnológico de pesquisa que nós... acabou, porque a Boeing se apropriaria de tudo para ele fora do Brasil, não no Brasil. Que outras prioridades você vai ter no Senado, além dessa questão trabalhista? Gustavo, nós temos que fazer um novo pacto federativo. Isso passa pelo Senado, passa por uma grande negociação entre prefeituras, governadores e a presidência da República para você redesenhar. Você sabe que o Fernando Henrique subiu a tributação no Brasil de 20 e poucos e subiu para 32, 35,5, né? 35,2. Foi o que mais aumentou impostos no Brasil. Mas não foi imposto. Porque quando se fala que é um imposto, ele é dividido entre estados, município e federação. Ele criou contribuições, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o PIS, COFINS, essas coisas, que tudo ficava para ele e sustentavam a Previdência. Você tem uma ideia de como é que foi essas coisas. E o que aconteceu? Deu-se muitas responsabilidades para os municípios e não tem recurso. Então, a ideia é refazer esse pacto federativo. Nós temos hoje 17 estados quebrados. Então, você precisa redefinir isso. A Lei Candir, que parecia uma coisa muito boa de renegociação das dívidas dos estados, tem estado que já pagou a dívida 2 vezes e deve mais uma dívida e meia. Só para você ter uma ideia. Então, precisa rever isso aí. Um novo sistema tributário nacional. É chegada a hora de inverter essa história do imposto ser muito regressivo no Brasil. O imposto é completamente regressivo, ou seja, os que ganham menos pagam mais, os que ganham mais pagam menos. Eu brinco às vezes em palestras ou conversas que estou tendo, você pega um motoboy aí que tem uma motinho 150, 200 cilindradas, ele paga IPVA. O jet ski não paga IPVA. Helicóptero não paga IPVA, lancha não paga, iate não paga, aeronave dessas de executiva não paga. O rico não paga imposto no Brasil. Essa é a visão nossa. A tabela do imposto de renda é defasada em mais de 80% e que R$ 1.500, R$ 1.600 está pagando 15% de imposto. Lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, o Ciro repete isso dioturnamente. Brasil e Estônia, que não deve para comparar, que não cobram lucros e dividendos. Então, pega o exemplo do Banco Itaú, que distribuiu de lucros e dividendos 9 bilhões. É bilhões, não estou falando para 5 famílias. Nenhum deles pagou 1 centavo de imposto. Pegue o seu olerite no final do mês, o seu salário, veja lá, 27,5. Pumba, acabou. Ou seja, precisa reverter isso. Então, esse é outro compromisso que nós temos. A reforma trabalhista, é óbvio, já falamos dela, da revogação dela. Mas se você tem a tabela de imposto de renda, você tem redução de jornada de trabalho. De 43 a 88, a jornada era 48 horas semanais. Reduzimos para 44. De 88 agora, 2018, que são 30 anos,
mantivemos 44 horas semanais de jornada. Gustavo, é raciocínio simples. O que as empresas melhoraram a sua produtividade, né? Robótica, novas fórmulas de operar as máquinas, qualidade. Você veja pela sua televisão aqui, né? Quanto melhorou. Essa produtividade não passou para os trabalhadores. Nós queremos reduzir para 40 horas para que eles também possam passar. Isso dentre outras coisas, né? O papel do Senado é isso. Estamos chegando já no finalzinho da entrevista. Que pena. Queria só pegar um lado mais pessoal teu, perguntar, além do futebol, que eu acho que é uma grande paixão tua, né? Que outras paixões te movem? Minha família. Rosa Maria, minha mulher. Eu digo assim, a única coisa que me tira de casa é o Palmeiras. Eu moro pertinho do Allianz Parque, eu saio de lá. Mas, se eu puder, Rosa Maria, meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, um neto. Família é uma coisa que, para mim, é fundamental. São todos palmeirenses? Olha, minha filha namorou quando jovem, ela namorou um São Paulino, ficou meio assim, meio São Paulino. Mas hoje, acho que até por causa do pai, não sei o quê, lá em casa eu deserto. O neto com certeza é palmeirense. É palmeirense, né? Palmeirense. Eu deserdo, eu brinco sempre, eu deserdo. Meu pai era palmeirense e meu avô São Paulino me fez virar São Paulino. Nossa, pegou uma fase boa do São Paulo. Agora meu neto, meus filhos também pegaram uma fase boa do Palmeiras. Nós fomos campeão do século XX. E eu queria encerrar agora essa entrevista deixando 2 minutos para falar diretamente com o nosso telespectador e deixar uma mensagem sobre você e sobre a tua candidatura. Obrigado, Gustavo. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar, essa conversa gostosa que nós estamos tendo aqui. Segundo, olhando para vocês que estão aí nos assistindo, comparem bem. Tem muita gente que vai vir agora com pirotecnia, com programas de televisão chorosos, melosos. Mas vamos olhar, né? Tem ex-deputados federais que são candidatos ao Senado que, na hora H, votaram contra a Dilma, votaram contra a questão do teto de gastos, ficaram lá a favor do teto de gastos, votaram contra os trabalhadores, aprovaram todas essas mazelas que nós estamos denunciando aqui, que estamos dizendo que vamos tentar revogar. E agora vem assim, cândidos, né? Vem todos dóceis, dizem, olha, eu tenho uma experiência, eu fiz isso. Não, olha o partido que ele pertence. Então, PSDB, PMDB, PP, PR, são partidos que estão aí nesse poder envolvidos em muita lama, né? Então, nós precisamos ter cuidado. E olhem os candidatos, que são aqueles chamados progressistas, que têm condição efetivamente de ajudar as transformações. O Brasil precisa mudar, precisa inverter essas coisas. Por isso, eu sempre tenho encerrado minhas conversas dizendo o seguinte: em São Paulo, meu nome é Antônio Neto, eu sou candidato ao Senado de Ciro Gomes aqui na capital, meu número é 123. Antônio, eu agradeço demais a tua presença aqui. Eu é que agradeço. Obrigado. Estou às suas ordens, espero que a gente possa fazer outras vezes, mesmo que saia da história de candidatura ou qualquer coisa, mas eu sei que vocês têm um papel bonito aqui na Baixada e a influência da sua televisão, dos seus programas são ótimos. Teremos outras oportunidades para conversar, com certeza. O Rumos e Desafios Eleições 2018 termina aqui. A gente volta no próximo programa. Até lá!